A chuva caía com força naquela tarde de agosto. O céu estava escuro, o vento cortava o rosto, e todos corriam para se abrigar. Mas eu parei. Algo me fez olhar para a parede da igreja, e ali, diante dos meus olhos, vi o impossível. Uma luz suave, branca, envolvia 3 figuras. Era Nossa Senhora, de pé, com as mãos erguidas em oração. Ao lado dela, São José inclinava a cabeça com reverência. E mais à frente, São João Evangelista com um livro nas mãos. Parecia pregar em silêncio. Nenhum deles se movia, mas a presença era viva, real, intensa. Eu não estava sozinha. Outras pessoas começaram a se aproximar, uma a uma, atraídas por algo que não sabiam explicar. A chuva continuava a cair, mas nenhum de nós se molhava. Era como se estivéssemos sob um manto invisível. Ficamos ali por horas, em silêncio, em oração, em lágrimas. Aquela visão mudou minha vida. E não apenas a minha. Depois daquela noite, milagres começaram a acontecer. Curados, convertidos, transformados. E tudo começou ali, em Knock, no oeste da Irlanda. Eu sou Mary Byrne, e esta é a história que vivi. Uma história que o mundo precisa conhecer. Porque quando o céu toca a terra, nada permanece igual. Meu nome é Mary Byrne. Em 1879, eu era apenas uma jovem simples moradora de Knock, uma vila pequena e esquecida no interior da Irlanda. A vida era dura, a fome ainda assombrava muitas famílias, e a fé era o que nos sustentava. Nossa rotina girava em torno da igreja, do trabalho no campo e das orações em casa. Eu não imaginava que minha vida, tão comum, seria marcada por um acontecimento que mudaria a história da minha terra e tocaria o coração de milhões ao redor do mundo. Naquela época, a Irlanda sofria. A pobreza era profunda e muitos haviam perdido a esperança. Mas mesmo assim, mantínhamos viva a chama da fé. A igreja de Knock era nosso refúgio, pequena, de pedra, simples, mas sagrada. Foi ali, em meio à chuva e ao silêncio, que algo extraordinário aconteceu. Eu não estava buscando um milagre, não esperava uma visão, mas fui escolhida para ver. E o que vi naquela noite não pode ser explicado com palavras humanas. Só posso dizer que, desde então, sei que o céu é real e que Maria, nossa mãe, veio até nós com uma mensagem de consolo, esperança e cura. Se você acredita que o céu ainda visita a terra, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e transformadora. Knock, em 1879, era uma vila esquecida pelo mundo, mas profundamente marcada pela fé. Eu cresci ali, entre campos verdes e casas de pedra, onde o tempo parecia andar mais devagar. A Irlanda vivia as consequências da fome, da pobreza e da imigração. Muitas famílias haviam perdido tudo, e a esperança era sustentada apenas pela oração. A igreja local era simples, sem ornamentos, mas era o coração da comunidade. Era ali que nos reuníamos para rezar, pedir forças e agradecer, mesmo quando não havia muito o que agradecer. A fé era o que nos mantinha de pé. Naquele verão, o clima estava instável. Chovia com frequência e os ventos traziam uma melancolia difícil de explicar. Mesmo assim, a vida seguia. Eu ajudava em casa, cuidava dos animais e sempre passava pela igreja ao final do dia. Era um hábito, quase um instinto. A presença de Deus parecia mais forte ali, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Os padres eram homens simples, mas dedicados. E a comunidade, apesar das dificuldades, mantinha-se unida. Knock era pequena, mas cheia de alma. E foi justamente nesse cenário de simplicidade e sofrimento que o céu decidiu se manifestar. A Irlanda, naquele tempo, era marcada por uma luta silenciosa. A fé católica era vivida com intensidade, mas também com discrição. Havia tensões políticas, religiosas, e muitos viviam com medo. Mas em Knock, a fé era livre. Rezávamos com o coração aberto, sem esperar milagres,
apenas buscando consolo. Eu nunca imaginei que algo sobrenatural pudesse acontecer ali. Nossa rotina era tão comum, tão repetitiva, mas talvez seja justamente nos lugares mais simples que Deus escolhe se revelar. E naquela tarde chuvosa de agosto, tudo mudou. O céu se abriu, e a vila que ninguém conhecia passou a ser lembrada por gerações. A chuva daquele dia era intensa. O céu estava carregado e o vento soprava forte. Eu estava voltando para casa quando senti algo diferente. Uma paz, uma curiosidade, uma vontade de olhar para a igreja. E quando olhei, vi uma luz. Não era relâmpago, não era reflexo, era uma presença. Me aproximei sem entender e vi as figuras, 3 pessoas em silêncio, envoltas por uma luz suave. Era Nossa Senhora, São José e São João. Eles não falavam, não se moviam, mas estavam ali. E eu sabia, no fundo da alma, que aquilo era real. Outras pessoas começaram a se aproximar. Ninguém havia sido chamado, mas todos sentiam que precisavam estar ali. A chuva continuava, mas nenhum de nós se molhava. Era como se estivéssemos sob um manto invisível. Ficamos ali por horas em silêncio, em oração, em lágrimas. A aparição não falava, mas dizia tudo. Era consolo, era presença, era amor. E quando tudo terminou, sabíamos que algo havia mudado. Noque não era mais apenas uma vila, era um lugar tocado pelo céu. E eu que vi com meus próprios olhos, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu era uma jovem comum, sem grandes pretensões, vivendo em Noque com minha família. Trabalhava duro todos os dias, ajudando em casa, cuidando dos animais e rezando como todos naquela vila. A vida era simples, marcada por esforço e fé. Não havia luxo, nem distrações. Apenas o cotidiano rural e a esperança de dias melhores. Eu não me via como alguém especial. Era apenas mais uma entre tantos que tentavam sobreviver com dignidade. Mas sempre senti que havia algo sagrado na nossa rotina, como se Deus estivesse presente, mesmo nas tarefas mais simples. Minha fé era silenciosa, mas firme. Eu rezava todos os dias, especialmente diante da imagem de Nossa Senhora na igreja. Aquela figura de pedra, com expressão serena, sempre me transmitia paz. Eu não pedia milagres, apenas força para continuar. A Irlanda vivia tempos difíceis, e muitos já haviam perdido a fé. Mas eu acreditava que, mesmo no sofrimento, Deus não nos abandonava. Essa certeza me acompanhava, mesmo quando tudo parecia escuro. E foi essa fé que me sustentou. No dia em que o céu decidiu se revelar diante dos meus olhos, na tarde da aparição, eu não estava esperando nada fora do comum. A chuva caía forte, e eu caminhava com pressa tentando chegar em casa. Mas algo me fez parar. Olhei para a igreja e vi uma luz. Me aproximei sem entender, e vi as figuras. Era Nossa Senhora, São José e São João. Eles estavam ali imóveis, mas vivos. A luz que os envolvia era suave, mas intensa. Eu fiquei paralisada, sem saber se chorava, rezava ou corria, mas não consegui sair dali. Era como se uma força invisível me mantivesse de pé diante do mistério. Outras pessoas começaram a chegar. Ninguém havia sido chamado, mas todos sentiam que precisavam estar ali. A chuva continuava, mas nenhum de nós se molhava. Era como se estivéssemos sob um manto invisível. Ficamos ali por horas, em silêncio, em oração, em lágrimas. A aparição não falava, mas dizia tudo. Era consolo, era presença, era amor. E quando tudo terminou, sabíamos que algo havia mudado. Noque não era mais apenas uma vila. Era um lugar tocado pelo céu. E eu, que vi com meus próprios olhos, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite, minha fé se aprofundou. Passei a rezar com mais fervor, a ajudar mais pessoas, a testemunhar o que vi. Não foi fácil. Muitos duvidaram, outros zombaram. Mas eu sabia o que havia acontecido. E com o tempo, os milagres começaram a surgir. Pessoas foram curadas, famílias se reconciliaram. Peregrinos chegaram de todos os cantos.
E tudo começou com aquela visão. Eu não fui escolhida por mérito, fui escolhida por graça, e essa graça me transformou. Hoje, continuo contando essa história porque acredito que ela ainda tem o poder de tocar corações. Depois da aparição, a vila de Nock foi tomada por uma mistura de emoção e confusão. Muitos acreditaram imediatamente, mas outros duvidaram. Eu, que vi com meus próprios olhos, sabia que era real. Mas explicar o que aconteceu não era fácil. Não houve palavras, não houve movimento. Apenas presença. E isso para alguns parecia insuficiente. Começaram a surgir questionamentos, críticas, até zombarias. Diziam que era ilusão, que a chuva nos confundiu, que estávamos desesperados por esperança. E isso doía, porque eu sabia o que vi, e sabia que não estava sozinha. A igreja, cautelosa, iniciou uma investigação. Padres vieram de outras regiões, fizeram perguntas, analisaram os relatos. Eu fui chamada várias vezes para repetir o que vi. Sempre dizia o mesmo. Nossa Senhora estava ali, com São José e São João. A luz era real, a chuva não nos tocava, e havia uma paz que não se pode descrever. Mas mesmo com minha convicção, havia um peso. O medo de que ninguém acreditasse, o receio de que tudo fosse esquecido, e mais ainda, a dor de ver pessoas sofrendo sem saber que o céu havia nos visitado. Enquanto isso, algo começou a acontecer. Pessoas que vinham até a igreja para rezar diante do local da aparição começaram a relatar curas. Uma mulher que não andava há anos saiu de lá caminhando. Um homem cego de um olho voltou a enxergar. Crianças doentes melhoraram. E tudo isso sem alarde, sem espetáculo, apenas fé. As notícias se espalharam e mais pessoas começaram a chegar. Algumas vinham em busca de milagres, outras apenas para ver, mas todas saíam tocadas. Era como se a aparição tivesse deixado uma marca invisível naquele lugar, uma presença que permanecia. Mesmo assim, havia resistência. Autoridades céticas tentavam desacreditar os relatos. Diziam que era sugestão, coincidência, exagero. E eu, que só queria testemunhar a verdade, me sentia pressionada. Mas nunca recuei. Continuei contando o que vi, com simplicidade e firmeza. Porque não era sobre mim, era sobre o que Deus havia feito. E quanto mais eu falava, mais pessoas se aproximavam. Algumas choravam, outras se convertiam. E eu entendia que o conflito não era apenas externo, era espiritual. Era a luta entre a dúvida e a fé, entre o medo e a esperança. A vila de Nock mudou. A igreja, antes simples, passou a receber peregrinos. As missas se tornaram mais intensas, as orações mais profundas. E eu, que antes era apenas uma jovem comum, agora me via como testemunha de algo eterno. Mas isso também exigia coragem, porque testemunhar um milagre é carregar uma missão. E essa missão às vezes pesa, mas eu sabia que não podia calar, porque quando o céu toca a terra, é nossa responsabilidade contar. Mesmo que duvidem, mesmo que critiquem, porque a verdade, quando é vivida, fala por si. A noite da aparição ficou gravada em mim como se tivesse sido ontem. A chuva caía forte, mas não nos tocava. Eu estava ali, diante da parede da igreja, olhando para Nossa Senhora, São José e São João. Eles não falavam, mas havia uma comunicação silenciosa, profunda. A luz que os envolvia era suave, mas intensa. Era como se o tempo tivesse parado. Eu não sentia medo nem dúvida, apenas uma paz que nunca havia experimentado. Ficamos ali por horas em silêncio, como se estivéssemos em oração sem palavras. O mais impressionante era que ninguém se molhava. A chuva continuava. O chão estava encharcado, mas nossos corpos permaneciam secos. Era como se estivéssemos sob um véu invisível, protegidos por algo que não se pode explicar. As figuras permaneciam imóveis, mas vivas. A Virgem Maria estava de pé, com as mãos erguidas em oração. São José ao lado, com a cabeça inclinada, e São João, com um livro nas mãos.
como quem ensinava. Não havia som, mas havia presença. E essa presença nos tocava profundamente. Era como se o céu tivesse descido até nós. Depois que a aparição cessou, ninguém queria ir embora. Ficamos ali tentando entender o que havia acontecido. Alguns choravam, outros permaneciam em silêncio. Eu olhava para a parede da igreja, ainda iluminada, e sentia que algo havia mudado. Não apenas em mim, mas em todos nós. Era como se tivéssemos sido escolhidos para ver, para sentir, para testemunhar. E sabíamos que precisávamos contar, porque aquilo não era apenas uma visão. Era um sinal, um chamado à fé, à oração, à esperança. E esse chamado ecoaria por muito tempo. Nos dias seguintes, pessoas começaram a chegar. Vinham de outras vilas, de cidades distantes, atraídas pela notícia do que havia acontecido. Alguns vinham por curiosidade, outros por fé. E muitos começaram a relatar curas, doenças que desapareciam, dores que cessavam, corações que se transformavam. A igreja de Enoque, antes simples e silenciosa, tornou-se um lugar de peregrinação. E eu, que havia visto com meus próprios olhos, me tornava testemunha viva de um milagre, não por escolha, mas por graça. E essa graça me acompanharia para o resto da vida. A igreja continuou investigando. Padres, bispos, estudiosos vieram ouvir nossos relatos. Eu repetia o que vi, com a mesma clareza, sem exageros. E com o tempo, a verdade foi reconhecida. A aparição foi considerada digna de fé. Enoque passou a ser um santuário, um lugar onde o céu tocou a terra, onde a mãe veio consolar seus filhos e onde milagres continuam a acontecer. Eu continuo contando essa história porque acredito que ela ainda tem o poder de tocar corações, porque quando Deus se manifesta é para transformar, e eu sou prova viva disso. Hoje, quando caminho pelas ruas de Enoque e vejo o santuário erguido onde antes havia apenas uma parede simples de pedra, meu coração se enche de gratidão. A aparição que presenciei naquela noite chuvosa não foi apenas um evento extraordinário. Foi um divisor de águas. A vila mudou, a fé se reacendeu, e milhares de pessoas passaram a visitar este lugar em busca de consolo, cura e esperança. Eu, Mary Byrne, continuo sendo apenas uma mulher simples, mas carrego comigo a responsabilidade de ter visto o céu tocar a terra. E isso me transformou para sempre. O santuário de Enoque foi reconhecido oficialmente pela igreja. Investigadores, teólogos e líderes religiosos confirmaram que o que aconteceu ali foi digno de fé. E os milagres não pararam. Pessoas continuam sendo curadas, famílias se reconciliam, corações se abrem. O silêncio daquela aparição continua ecoando, como um chamado à oração e à conversão. E eu, que fui testemunha, sigo contando essa história, não para ser lembrada, mas para que outros também possam acreditar. Porque quando a mãe aparece, é para nos lembrar que não estamos sozinhos, que mesmo nas tempestades, há um manto invisível que nos protege. Muitos me perguntam como foi possível, como 3 figuras permaneceram ali, sob a chuva, sem se mover, sem falar, mas tocando tantos corações. Eu não sei explicar com palavras humanas, só sei que foi real, que senti a presença de Deus como nunca antes, e que desde então, minha vida se tornou uma missão. Contar, rezar, acolher. Enoque não é apenas um lugar, é um sinal, um lembrete de que o céu ainda nos visita, e que, quando abrimos o coração, milagres acontecem, não por merecimento, mas por graça. E essa graça é para todos. Hoje, vejo peregrinos de todas as partes do mundo chegando aqui. Alguns vêm em silêncio, outros em lágrimas. Muitos saem transformados, e isso me emociona, porque sei que a aparição não foi apenas para nós, os 15 que vimos. Foi para todos, para cada pessoa que sofre, que busca, que reza. Nossa Senhora veio para consolar, para unir, para curar. E São José e São João estavam ali como testemunhas da fé da família da palavra. Juntos eles nos mostraram que o céu está mais perto do que imaginamos.
e que a fé, mesmo silenciosa, tem poder. Se você está lendo minha história, saiba que ela é verdadeira. Não é lenda, não é exagero, é testemunho. E eu a conto com humildade, com reverência, com amor. Porque acredito que, ao ouvir, você também pode ser tocado. Que mesmo sem ver, pode sentir. E que mesmo sem entender, pode confiar. Noc é um lugar de milagres. Mas mais do que isso, é um lugar de encontro. Entre o céu e a terra. Entre a dor e a esperança. Entre o silêncio e a presença. E eu sou apenas uma voz entre muitas dizendo: o céu nos visitou e continua nos chamando.